E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp com as nossas entrevistas. São Paulo lidera a lista de estados que vão receber a vacina de Oxford, 500 mil doses. O primeiro carregamento com 2 milhões de doses da vacina, feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzida no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira. Para saber mais informações sobre essa vacina, nós conversamos agora com o médico infectologista Ricardo Sobier Dias. Bem-vindo, doutor. É possível fazer um comparativo entre a vacina de Oxford e a Coronavac? Oi, boa tarde. Não é possível, porque elas nunca foram, na verdade, em termos de eficácia, testadas em comparação uma com a outra. A gente consegue saber como elas foram feitas, né? Elas têm princípios diferentes, mas a gente não consegue ainda especular sobre a maior efetividade de uma sobre a outra. E, doutor, como é que funciona, então, na prática, de um modo mais popular, para que as pessoas entendam de como é produzida, então, essas vacinas e qual a principal diferença entre elas? A vacina que a vacina que a gente testou, que está sendo agora invasada pelo Butantan, é uma vacina que tem uma tecnologia que é bastante antiga, mais de 80 anos. A gente pega o vírus, multiplica esse vírus em cultura e mata ele, deixa ele inativado. E depois injeta esse vírus inteiro, inativado, ele está morto, não vai causar nenhuma doença, e a gente tem a expectativa de que o nosso sistema imune comece a produzir uma defesa contra esse vírus, contra o perfil desse vírus. Muitas vezes, o nosso sistema imune fica um pouquinho distraído com esse vírus inteirinho inativado, né? Não é uma técnica que é tão moderna assim. Existem outras técnicas que até fazem com que o vírus ele fique mais suave, atenuado. E aí é uma técnica que ela lembra mais o que acontece quando a gente é infectado. Pode ser que esse tipo de vacina com vírus atenuado seja até mais eficaz. É antiga também, mas é mais moderna. Já a vacina de Oxford com a AstraZeneca, ela é um pouco mais moderna. Ela vai lá, estuda o vírus e desenha pedacinhos de vírus, proteína do vírus que a gente acha que pode ser imunogênica. O que isso significa? Significa que é um pedacinho de vírus que a gente pode produzir a nossa defesa, os nossos anticorpos, para poder paralisar o vírus de verdade. Então, de uma certa forma, a metodologia usada pela AstraZeneca com a Oxford é mais moderna, né? E eventualmente, talvez até um pouquinho mais segura do que se o vírus estivesse vivo, por exemplo, né? Que é um vírus que a gente não pode dar para quem tem alguma deficiência do sistema imune. Aparentemente, todas essas vacinas, essas duas pelo menos, mostraram efetividade no Brasil. Então, são vacinas que são apropriadas para o nosso momento. A gente tem que usar sempre que possível. Agora, doutor, o que são as proteínas spikes? Aliás, me corrija se estiver errado a pronúncia. E como elas auxiliam aí na imunização, né, contra o novo coronavírus? Isso é muito interessante. O coronavírus, ele é chamado de corona porque ele parece uma coroa. Ele parece uma coroa porque ele tem umas pontinhas, algumas espículas, como existem em coroas. E essas espículas são essas tais de proteínas spike. Spike é espícula em inglês. É justamente essa pontinha, essas espículas, que o vírus usa para poder entrar dentro da nossa célula, para poder infectar o corpo humano. Então, é essa pontinha que se liga aonde o vírus tem que entrar. E aí a gente logo percebeu que se a gente tiver anticorpos que se liguem a essa pontinha, ao spike, você tem uma chance maior de paralisar o vírus. E é exatamente isso que algumas vacinas têm feito, né? Como essa de Oxford. Ela desenha uma proteína que lembra a proteína do vírus, da espícula, e dessa forma, injetando isso daí, a gente consegue fazer anticorpos para poder paralisar o vírus. Para você ter uma ideia, a quantidade de anticorpos que a gente faz com uma vacina, ela é muito maior do que a quantidade de anticorpos que a gente encontra nas pessoas que já se curaram espontaneamente.
né, 400 vezes mais. Então, isso daí indica para a gente que é uma estratégia que pode ajudar, sim, a gente a se defender do vírus na vida real. Doutor Ricardo, falando sobre eficácia, que é uma questão que muita gente fica com o pontinho de interrogação, né? A média de eficácia da vacina de Oxford é de 70,32%. Se comparada com a eficácia global da Coronavac, que é de 50 a 38%. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão de eficácia e se a gente pode, nesse caso, comparar a eficácia de uma e para outra. Infelizmente, a gente não pode comparar. Primeiro, porque na hora que a gente mede a eficácia, a gente mede de acordo com os desfechos do estudo. E esses desfechos são diferentes. Eu vou dar um exemplo. Tem estudo que fala assim, olha, se a pessoa tiver febre, a gente vai lá testar para ver se tem corona. Tem estudo que fala assim, não, precisa ter febre, precisa ter tosse, precisa ter mais algum outro sintoma. Então, isso não foi padronizado em todos os estudos, esses desfechos são diferentes. Então, isso mostra para a gente que, às vezes, a gente vai procurar mais frequentemente o vírus nas pessoas que têm sintomas num estudo do que no outro. E, de novo, na hora que a gente quer comparar se uma vacina é melhor do que a outra, não adianta a gente olhar resultado de estudos diferentes. A gente tem que fazer um estudo desenhado para comparar a eficácia das duas vacinas. Seria assim, você recruta as pessoas, metade recebe uma vacina, é sorteada para receber uma vacina, e o placebo da outra, e a outra metade recebe a outra vacina, um placebo da primeira. E aí você compara cabeça a cabeça o desempenho das duas vacinas. Só assim a gente consegue saber se uma é melhor que a outra. Olhando só o resultado dos estudos, infelizmente, a gente não consegue saber. Doutor Ricardo, na avaliação do senhor, a partir de que momento vamos começar a perceber aí uma queda no número de pessoas infectadas, uma queda também no número de óbitos pela Covid? E qual é a cobertura vacinal necessária para que isso aconteça? A queda no número de óbitos deve ser imediata. No momento em que você já começa a vacinar, você já começa a ver que as pessoas podem até adquirir a doença, mas essa doença vai ser menos mortal. Isso é uma coisa que a gente espera observar rápido. Diminuição da quantidade de infecções já é uma outra história. É aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. A gente precisaria imunizar uma quantidade muito grande de pessoas para começar a extinguir eventos novos de transmissão. A gente não sabe direito quantas pessoas. A gente especula, por exemplo, que com essa efetividade, a gente precisaria, por exemplo, imunizar 70% da população para enxergar uma diminuição real na transmissão. Agora, veja bem, se você não diminuir de forma efetiva as infecções assintomáticas com a vacina, e você não diminuir a multiplicação do vírus com a vacina no nariz e na garganta, pode ser que a gente não consiga uma imunidade de rebanho. Isso a gente precisa ver ainda. Essas vacinas, em modelo animal, elas não diminuíram a quantidade de vírus no nariz dos animaizinhos. Então, a gente tem dúvida com relação a isso também. Isso quer dizer que é ruim, que a gente não deve tomar? Claro que não, porque no modelo animal, a gente já viu que a pneumonia era menor. Quem tomava vacina, o animalzinho morria menos. E a gente está vendo isso no estudo também, né? Então, as vacinas são muito necessárias e a gente ainda precisa observar qual que vai ser o nível de proteção que ela vai causar na população para a gente começar a diminuir o número de casos novos. Questão de doses, doutor. É uma outra questão também que muita gente fica na dúvida, não é? Se falou da Coronavac em 2 doses, a de Oxford, como seria? Eu li há uns dias atrás uma especialista dizendo que o Brasil acertaria se tomasse apenas uma dose da vacina de Oxford. Conta pra gente aqui, para quem é leigo no assunto, como é que funciona então essa questão das doses e como é essa questão de imunização por elas? Cada vacina tem uma eficácia diferente com relação às doses. E cada vacina, às vezes, precisa ter não só o componente da vacina,
mas alguma coisa junto para fazer com que ela fique mais efetiva. Tudo tem nome e sobrenome em medicina. Chama adjuvante. E cada vacina vai ter que ter um número de doses para a gente conseguir ter uma quantidade grande de proteção. Sabe, tem vacina que a gente precisa ter 4 doses, hepatite B, tem vacina que a gente precisa ter 3 doses. Dependendo do tipo de vacina contra o coronavírus, você pode ter uma dose só, né? Tem vacina que é uma dose só, e normalmente as vacinas estão usando 2 doses. Por que a gente usa 2 doses? Porque para conseguir a quantidade de imunidade que a gente precisa, de anticorpos e de células que protejam a gente, você só vai conseguir depois de um tempinho da segunda dose. Né? Você dá a primeira dose, a eficácia normalmente é muito baixinha, e depois da segunda dose você começa a ter uma eficácia maior. As autoridades concordam que é um erro nessas vacinas que a gente precisa de 2 doses, dar uma dose só. Elas podem estar contando com o fato de que você vai imunizar uma quantidade maior de pessoas e no momento da segunda dose você vai comprar de novo vacina para poder ter para todo mundo. Né? Então você já teria imunizado uma quantidade grande de pessoas. Estratégia errada. Pode ser que com uma dose só você tenha uma proteção tão pequena que não faça a mínima diferença. Então a gente tem que seguir o que está na bula. A gente tem que seguir o que a ciência gerou de conhecimento. E o que a ciência gerou de conhecimento para essas 2 vacinas que a gente precisa de 2 doses. Fazer uma dose só é um erro que pode ter um preço caro para a gente. E justamente nesse preço, doutor Ricardo, o senhor é infectologista, o senhor disse, não é, no começo da nossa entrevista, o senhor disse, mesmo com o início da vacinação, as pessoas não podem abdicar das nossas regras de isolamento social, de uso de máscara e afins, não é? Há como ter algum tipo de previsão, por exemplo, durante o ano de 2021 a população brasileira será vacinada. A partir de qual momento, talvez, não se use com frequência a máscara? Como é que funciona isso? Porque também aqui como prestação de serviço no Jornal da Rede Alesp é tirar essas dúvidas que muita gente tem. E aí, começou a vacinar, quando que volta, entre aspas, ao normal? A gente não consegue ter nenhuma previsão otimista para dar. Né? Toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas ficam um pouco chateadas. Normalmente, você começa a ter uma imunidade mais sólida e diminuir transmissão nova 6 meses depois que você vacina a população inteira. Você vacina pelo menos 70%, 80% da população. Então, você imagina que no ritmo que a gente está indo, é possível que a gente tenha esse momento no final de 2022. Não é uma notícia boa, é bastante tempo. Isso quer dizer que a gente ainda tem que ter bastante cuidado até lá. Olha, você toma uma vacina e para você isso é uma boa notícia. Isso é uma garantia de que a doença vai ser menos grave em você, de que tua chance de morrer é menor. Isso é bom. Ainda não é uma garantia que você não vá se infectar. Você pode ainda ter a infecção. Ela está te protegendo, né? Mas você ainda tem a chance de ter infecção e, principalmente, passar essa infecção para os outros, caso você tenha. E manter uma epidemia. O que a gente se protege hoje? A gente se protege hoje pela gente e também pelas pessoas que estão junto da gente, as pessoas que a gente gosta, as pessoas mais velhas, as que têm mais risco, aquelas que são mais vulneráveis. Então, se você se vacinar, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que continuar protegendo as pessoas mais vulneráveis, com que a gente já sabe que funciona, que é justamente tentar não passar esse vírus. Né? A máscara impede que você transmita. A lavagem das mãos impede que você contamine o meio ambiente. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Aproveitando que o senhor está aqui no Jornal da Rede Alesp, conversando e esclarecendo muitas dúvidas, também surgiram notícias de que países na Europa não recomendam mais o uso de máscara de pano e sim um outro tipo de máscara que consiga aí segurar essas partículas menores do vírus. Como é que funciona isso? É verdade, não é? Melhor sem causar pânico, ninguém precisa sair correndo para trocar as máscaras de pano. Como é que funciona, doutor?
A gente não tem evidência disso ainda. É tudo no campo especulativo, né? O que a gente sabe, na verdade, é que a máscara ela é muito, muito, muito efetiva para impedir que a pessoa transmita a doença. Você imagina que se você está com o vírus, ele vai sair do teu nariz e da tua boca. E aí, usando máscara, você tem essa barreira. O vírus, ele entra pelo nariz, pela boca e pelos olhos. Olha só, você está usando máscara, os teus olhos ainda não estão protegidos. Isso não significa que você não possa, que você possa colocar a mão nos olhos, né? O meio ambiente pode ainda ter uma portinha de entrada no teu corpo, né? Agora, apesar da gente saber que a máscara é muito efetiva em prevenir que a pessoa transmita, se o mundo inteiro usar máscara, você não vai ter mais transmissão, vai ter uma quantidade muito pequena de transmissão. A gente ainda precisa ter mais evidências sobre a prevenção da aquisição da infecção com o uso de máscaras, né? Isso daí é uma coisa que não está tão evidente ainda. Então, toda vez que a gente tenta colocar essa barreira maior, como usar, por exemplo, essas máscaras que a gente chama de N95, que filtram 95% das partículas que estão vindo pelo ar, a gente ainda não conseguiu ter uma evidência muito inequívoca de que isso ajude de forma tão importante assim, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar usando máscara, mais do que a máscara, a gente tem que entender que a gente tem que colocar mais barreiras, né? A gente tem que estar mais distante das pessoas, a gente tem que lavar bem as mãos ainda e tem que evitar de colocar a mão nos olhos, no nariz e na boca. Isso é muito importante. Doutor Ricardo... Você imagina que todas as infecções respiratórias, elas aumentam no frio, né? Já notou isso daí? É no inverno que elas aumentam. Por que elas aumentam no inverno? Bom, primeiro, porque as pessoas ficam mais confinadas. Isso quer dizer que a chance de pegar na rua é menor. As pessoas ficam mais confinadas e, dessa forma, você aumenta a chance. E também porque no frio, a nossa respiração vira água. Você enxerga, por exemplo, quando está muito frio, a tua respiração, porque ela vira água. O teu nariz pinga, e aí você contamina o meio ambiente. Então, é nisso que a gente tem que pensar, no que está saindo do nosso nariz e da nossa boca para poder contaminar o que está em volta da gente. Doutor Ricardo Sobier Dias, infectologista, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Sempre muito bom ouvir o doutor Ricardo, e o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, o que faz, Tayana? É só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 992 32 59 50. Vou repetir, 11 992 32 59 50 e deixa lá sua mensagem. Até o nosso próximo encontro. Até mais.